Olá pessoal, sou o professor Guilherme Nolino Rosa, mestrando em Educação e especialista em TI. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nessa sequência da aula de Microsoft Word, na aula 2, nós iremos trabalhar com formatação de parágrafos, verificar as opções de formatação de parágrafos dentre recuos à direita, recuo à esquerda, recuo de primeira linha, espaçamento entre linhas e espaçamento entre parágrafos. Então essas serão as funções que nós iremos ver e que são muito utilizadas tanto para a edição de um texto, para a edição de um documento, quanto para trabalhos acadêmicos obedecendo a norma da ABNT. Lembrando que a nossa sequência vem trabalhando sobre um trabalho ABNT, sobre um trabalho de conclusão de curso. Então, entrando, acessando o Word, na última aula, nós tínhamos feito a capa de um nosso trabalho, obedecendo os padrões da norma ABNT. Agora, nessa sequência, nós iniciaremos a construção da nossa contracapa, os elementos que compõem a construção da nossa contracapa. Neste momento, o que eu fiz? Eu vim na aba aqui nas funções de zoom, dei uma diminuição de zoom, tá? E na aba de exibir, na aba de exibição, eu vou pedir para que seja exibido várias páginas. Por que exibido várias páginas? Porque a hora que eu abrir uma segunda página, eu vou ver uma página ao lado da outra. Então, na aba exibir várias páginas, ele exibe várias páginas ao mesmo tempo, tá? Várias páginas baseadas no zoom que eu determino aqui, tá? Então, no zoom que eu determino aqui, eu posso ter 3 páginas, 4 páginas do meu trabalho sendo exibidas ao mesmo tempo. Isso vai ser determinado pelo zoom, tá? Ou eu posso voltar a exibição a uma única página. Então, a uma única página, basta eu ir na aba exibir e clicar aqui em uma página. Ou voltar aqui que eu quero exibição em várias páginas. E por que eu quero exibição em várias páginas? Porque a contracapa, ela é praticamente uma capa, com os mesmos elementos quase da capa. O que a gente vai ter na contracapa? Bom, nós vamos ter aqui, começando, o nome dos alunos, alunas, tá? Então aí a gente vai determinar quem são os alunos ou as alunas que já estão na capa, tá? Que já estão na capa, o nome do aluno ou o nome da aluna, que já está na capa, então é o primeiro elemento. Olhando para a capa, veja que o título do meu trabalho está nessa posição. Eu vou continuar com o título do meu trabalho também nessa posição. Então, nessa posição aqui, ó, junto na contracapa, veja que está idêntico na mesma linha, eu estou com o título do meu trabalho na mesma linha. Olha que interessante. Então, aqui eu estou fazendo aqui a minha contracapa e mantendo alinhado com a capa o título do meu trabalho. Também vou manter alinhado. Opa, apareceu um erro aqui, né? Lembra que na última aula eu tinha vindo na aba revisão e feito a correção ortográfica. Eu não necessariamente preciso vir na revisão. Se eu vi que já foi marcado aqui com um erro, basta eu clicar com o botão direito do mouse e o botão direito do mouse vai me mostrar que existe um erro ortográfico e esse erro ortográfico vai fazer com que eu faça a correção. Ele vai me apontar a correção. Então, no meu caso aqui, é só eu clicar aqui e ele já faz a correção da palavra que eu digitei erroneamente. Ah, também vou digitar a cidade, Ribeirão Preto, vai constar na contracapa, né, a cidade onde que você está desenvolvendo o seu trabalho. E o ano, né, 2020. Muito bem. Então, com isso, ó, veja que cidade, ano, título do trabalho ficaram alinhadinhos. Ficaram alinhadinhos. Foi criada uma página em branco. Para tirar essa página em branco, basta eu vir aqui no final aqui do ano aqui e apertar a tecla Delete, tá? E apertando a tecla Delete, que ele vai fazer com que essa página aqui
saia, né? Não apareça. Mas se você quiser aparecer, é só dar um Enter que ele aparece também. Tá? Vim aqui no final, dei um Delete, apertei a tecla Delete ou a tecla Del do seu teclado e ele some essa página em branco. Bom, agora que vem um elemento importante na contracapa. A contracapa, eu vou ter um texto logo após o título do trabalho, e esse texto, para que ele aconteça, eu vou utilizar algumas ferramentas importantes do meu parágrafo. Quais são essas ferramentas importantes do meu parágrafo? Bom, quando a gente pediu para exibir a régua, aqui na régua apareceram alguns elementos. Quais são esses elementos? Aqui embaixo, essa setinha seguido desse quadradinho aqui, a gente chama isso de recuo à esquerda. Aqui, nessa setinha aqui desse lado, é o meu recuo à direita. E só essa setinha aqui na parte de cima é o que a gente chama de recuo de primeira linha. O que isso quer dizer? Bom, veja, eu estou com o meu texto sendo alinhado pelo parágrafo centralizado. Então vamos imaginar que eu fosse digitar um texto aqui, nesse pedaço aqui, fosse digitar um texto, que é um texto que vem aqui neste momento, nessa posição aqui, virar um texto. Virar um texto por quê? Porque na contracapa do meu trabalho eu trarei algumas informações importantes. Quais são essas informações importantes? Primeiro, o que é o meu trabalho? Segundo, para quem é o meu trabalho? Terceiro, qual a finalidade do meu trabalho? Então, esses elementos, eles virão em um formato de um texto que eu colocarei logo abaixo aqui do título do meu trabalho na contracapa. Então veja, para isso eu terei que utilizar das ferramentas de recuo. Por que das ferramentas de recuo? Porque esse texto ele tem uma posição correta para ficar aqui. Eu tenho outras formas de fazer isso, mas a forma correta é utilizando as ferramentas de recuo à esquerda. Tá? Então veja, eu vou voltar o meu alinhamento na página inicial. Vou voltar o alinhamento de parágrafo para justificado. Tá? Eu posso dar um Ctrl J volta o alinhamento a justificado. Então, Ctrl J. Vou voltar o meu texto, o tamanho dele em Arial, tamanho 12, sem ser negrito. Então, esse texto ele foge dos tamanhos padrões da capa e da contracapa. Lembra que os textos da capa e da contracapa, eles são textos em Arial, tamanho 14, negrito, em caixa alta. Esse texto, ele que eu vou digitar agora, que vai ficar logo abaixo do título, ele vai receber a fonte Arial, tamanho 12, sem ser negrito, e ele não vai ser caixa alta. Por que não vai ser caixa alta? Porque o texto vai obedecer sempre a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Então, como que seria esse texto? Bom, vamos imaginar que fosse um trabalho de conclusão de curso. Então, eu digitaria trabalho, vou aumentar o zoom aqui nessa posição para vocês conseguirem ler. Trabalho de conclusão de curso apresentado à instituição X a fim de obtenção do título de, por exemplo, técnico em administração, técnico em secretariado, técnico em eletrotécnica ou título de administrador de empresas, caso seja uma graduação. Então, a título de a obtenção do título de técnico em
por exemplo, eletrotécnica. Muito bem. Agora, esse texto, ele vai poder ficar desse jeito, abaixo do título do meu trabalho? Não, ele não vai poder ficar desse jeito. O que eu vou fazer com ele? Eu vou selecionar esse título. Para selecionar esse título, opa, tem um erro aqui, eletrotécnica. Vamos ver, corrigir, eletrotécnica. Para corrigir isso aqui, eu vou selecionar. Passo o mouse, seleciono isso, seleciono esse texto, tá? Ou posso dar duplo clique, ele vai selecionar o parágrafo inteiro, tá? Então, se eu der um duplo clique, um clique, ele seleciona a posição que eu estou, 2 cliques, ele seleciona a palavra, 3 cliques, ele seleciona o parágrafo inteiro. E aí eu vou vir aqui, ó, na minha régua, nessa posição, e vou puxar aqui, ó, aqui nesse quadradinho onde que aparece o texto, recuo à esquerda, e vou puxar aproximadamente no meio da folha, tá? No meio da folha, que é a posição 8 da régua. E aí olha como que aconteceu com esse texto. Esse texto ficou, primeiro, alinhado justificado, fonte Arial tamanho 12, não sendo negrito, e aí eu tenho agora um recuo. Então a função de recuo, a função de recuar à direita ou à esquerda faz com que a margem não se movimente, mas o texto que está naquele determinado parágrafo se movimente, tá? Então, ao se movimentar aquele texto, eu fiz com que esse texto ficasse limitado a esse espaço aqui, ó, a esse espaço que nós estamos utilizando. Veja aqui, ó, esse espaço aqui, ó, que eu estou me utilizando, que eu fiz o recuo. Por quê? Porque eu peguei o recuo à esquerda e trouxe ele para cá. E automaticamente o meu texto ficou agora aqui dentro, ó, aqui dentro dessa opção aqui. Então veja, com o recuo à esquerda, eu consigo fazer com que o meu texto da minha contracapa apareça. E o que eu vou colocar mais aqui nesse texto? Orientador. Então, o professor X, o nome do professor. Então, o que eu disse para vocês? Que na contracapa, vou diminuir o zoom aqui, porque eu também preciso depois vir aqui, veja que a cidade e o ano pulou para a folha seguinte. O que eu vou fazer? Vou puxar para cima aqui para organizar a contracapa do meu trabalho. Então, olha a contracapa do meu trabalho como que ficou, ó. O nome dos alunos, o título do trabalho alinhado na mesma linha do título do trabalho na capa, o texto. Veja como esse texto ficou organizado. Para que esse texto ficasse organizado dessa forma, eu tive que utilizar o recuo. Eu tive que utilizar o recuo à esquerda. Ok? Bom, depois, na sequência, o nome da cidade e a UF, né, a unidade federativa, e o ano. Então, o segundo elemento de um trabalho de conclusão de curso, nós utilizamos e chamamos ele de contracapa. A contracapa, ele é um elemento importantíssimo na construção de um trabalho acadêmico. Por quê? Porque na contracapa eu vou trazer informações relacionadas ao meu trabalho. Então, o que é o trabalho? Veja, o que é o trabalho? Um trabalho de conclusão de curso. Apresentado a quem? Apresentado à instituição X. Quem que é essa instituição X? Está aqui o nome da instituição. Está aqui na capa do meu trabalho. A fim de quê? Qual que é a finalidade desse trabalho? A fim de obtenção do título de técnico em eletrotécnica, a fim de obtenção do título de ou a fim da obtenção da graduação em administração de empresas, a fim de obtenção do título de mestre em educação, e assim sucessivamente. E quem é o orientador
desse seu trabalho? Quem é o professor que solicitou esse trabalho? Quem que é a pessoa que solicitou esse trabalho para você? Então aqui nós montamos aqui a capa e a contracapa do seu trabalho. Muito bem, dando sequência aí nos elementos de um trabalho, eu vou partir para a próxima folha. A próxima folha, o que pode conter nessa próxima folha? Quais são os elementos que vão conter nessa próxima folha? Bom, eu vou colocar aqui o agradecimento, a dedicatória, a epígrafe, que em um trabalho são elementos não obrigatórios. Como assim não obrigatórios? Não necessariamente eu preciso ter esses elementos para a construção do meu trabalho. Eles não são elementos obrigatórios, como por exemplo a capa e a contracapa é. O agradecimento, a dedicatória e a epígrafe são elementos que eu posso ou não incluir no meu trabalho. Mas é interessante a gente incluir agora nessa videoaula, por exemplo, uma dedicatória e uma epígrafe, porque a dedicatória e o agradecimento parte do mesmo pressuposto de configuração. E a epígrafe é uma informação também bastante importante. Por quê? Porque nós vamos utilizar os elementos, vamos voltar a utilizar os elementos de recuo e de alinhamento de parágrafo. Então veja bem, como que eu faria uma dedicatória ou um agradecimento? Tá? Aqui, logo nas primeiras linhas, eu escreveria o texto em caixa alta, Arial, tamanho 14, negrito. Vou dar um zoom aqui para aumentar. Aonde que eu escreveria o texto dedicatória. Ou se fosse um agradecimento. Tá? Vou pular algumas linhas e vou voltar o meu alinhamento em justificado. Por quê? Porque ele vai alinhar tanto a esquerda como a direita. Então, esse meu texto vai ficar alinhado tanto à esquerda como à direita. Vou colocar a fonte Arial tamanho 12, em negrito, sem ser negrito. Tá? Aqui não é caixa alta, então eu vou desmarcar a opção do Caps Lock, ou a opção fixa do seu teclado. E um elemento importante que vai entrar aqui agora. Eu mostrei para vocês como que a gente faz o recuo à esquerda. Agora eu vou fazer o recuo de primeira linha. Quem que é o recuo de primeira linha do meu parágrafo? O recuo de primeira linha do meu parágrafo é o recuo que vai aparecer somente na primeira linha. E é importante eu mostrar para vocês algumas opções, algumas configurações de parágrafo. Onde que vão estar essas configurações de parágrafos? Na aba página inicial, no grupo parágrafo, se eu clicar aqui no cantinho, ele vai abrir uma janela. Nessa janela, eu vou ver algumas informações. Então veja que naquela linha onde que o meu cursor está posicionado, nesse exato momento eu tenho um alinhamento do tipo justificado, sem nenhum tipo de recuo. Isso quer dizer, os recuos aqui à esquerda e o recuo aqui à direita estão junto com as margens, então por isso que eles estão em 0 centímetros. E eu vou ter aqui o recuo especial. Quem que é o recuo especial? O recuo de primeira linha, que eu vou determinar que ele vai ter, obedecendo a norma BNT, 2 centímetros para eu realizar o meu agradecimento ou a minha dedicatória. Tá bom? Ainda nas configurações de parágrafo, nós vamos ter os espaçamentos entre um parágrafo e o outro e entre as linhas do parágrafo. Tá? Então, qual que é a diferença de um e de outro? A hora que eu termino de digitar um parágrafo, que eu dou ponto e dou Enter para pular para a próxima linha, entre um parágrafo e outro está configurado, está parametrizado aqui que vai haver um espaço de 8 pontos entre um parágrafo e outro. E o espaçamento entre linhas desses parágrafos está determinado que seja um espaçamento de 1,08. Na norma BNT, nós dizemos que o espaçamento entre um parágrafo e outro ele pode ser do tipo múltiplo, desde que ele seja de tamanho 1,5. Tá?
1,5. E os espaçamentos entre parágrafos, nós determinamos que não aconteça nem antes e nem depois. Então, o que eu fiz nas configurações dessa tela, dessa janela que eu abri, a partir do momento que eu selecionei o grupo de funções parágrafos da página inicial e vim aqui no cantinho. O que eu selecionei? Bom, eu já tinha o alinhamento justificado para escrever a minha dedicatória. Tenho aqui meu alinhamento justificado está acontecendo no corpo do texto. Não tenho nenhum tipo de recuo na dedicatória e no agradecimento. Tenho um recuo de primeira linha de 2 centímetros para começar a digitar o meu texto. Então, é aquele recuo que a gente aprende a fazer lá atrás, lá na escola, quando a gente vai começar a escrever os nossos primeiros ditados da professora, que ela sempre pedia que a gente colocasse um dedo para iniciar a primeira linha do nosso parágrafo. Isso é o recuo de primeira linha, tá? Tirei os espaçamentos entre os parágrafos, nem antes e nem depois vai ter espaçamento, e mantive o espaçamento entre linhas de 1,5. Tá? Então agora eu vou escrever minha dedicatória. Se no meu trabalho acadêmico vai ser uma dedicatória, eu começo escrevendo dedico este trabalho ao fulano de tal que contribuiu em muito com minha pesquisa e ajudou a chegar até aqui nesta apresentação que me dará o título de técnico em eletrotécnica. Veja, eu digitei um parágrafo. Novamente, marcou aqui que eu não coloquei acento, já vou corrigir. E aqui, ó, veja que isso daqui é um parágrafo. Então, o que eu tenho aqui de informação desse parágrafo? Ó, recuo de primeira linha. A primeira linha automaticamente está recuada em 2 centímetros. Se eu diminuir esse recuo ou se eu aumentar esse recuo, veja que ele movimenta, se eu mexer aqui em cima, ele movimenta somente aquilo que é recuo de primeira linha. Aqui embaixo é o recuo à esquerda, se eu mexer, ele mexe somente naquilo que é recuo à esquerda. E aqui é o recuo à direita, então ele recua o texto à direita ou ele volta o texto na posição. Aqui, entre uma linha e outra do meu parágrafo, eu tenho um espaçamento que pode ser configurado também diretamente por aqui, ó. Tá? E se eu der um Enter para começar um segundo parágrafo, então imagina que eu fosse fazer o agradecimento. Agradeço a Deus, aos meus pais e à minha esposa pela paciência, dedicação e fé nesse tempo de estudo para atingir meu objetivo. Muito bem. Então, com isso, veja que eu escrevi a minha dedicatória, escrevi um texto de dedicatória e, ao mesmo tempo, escrevi um texto de agradecimento. É claro que num trabalho, a dedicatória é uma folha e o agradecimento é uma outra folha separada. Eu tentei juntar as duas coisas para mostrar os processos de formatação, os processos que eu utilizo. Então, o que eu utilizo? Alinhamento justificado, recuo de primeira linha, formatação de espaçamento entre linhas, tá? De 1,5. Tirei os espaçamentos antes e depois de um parágrafo. E se eu colocasse um espaçamento depois, se eu mantivesse um espaçamento depois, olha o que aconteceria. Bom, eu vou selecionar os meus parágrafos para colocar um espaçamento depois. Se eu mantivesse aquele espaçamento de 8 pontos e 6 pontos como estava,
Veja que aqui entre um parágrafo e outro abriu um espaço um pouquinho maior. Vou dar aqui, eu vou voltar para vocês verem, ó. Não tinha esse espaço todo. Agora, quando eu coloco o espaçamento depois do parágrafo, eu posso até aumentar para 12, por exemplo. Veja que aumentou o espaçamento entre um parágrafo e outro. Então, depois que terminou esse parágrafo, para o próximo parágrafo, aumentou-se o espaçamento. Então, normalmente a gente não utiliza isso, mas isso vai depender também das configurações de trabalhos acadêmicos que vão ser utilizados, por exemplo, pelo professor e orientador, pela instituição de ensino. Mas o que fica de conhecimento aqui? Neste momento, o que fica de conhecimento é que as ferramentas de configuração de parágrafo que eu encontro aqui, que são elas: o alinhamento, justificado porque todo o meu texto está alinhadinho tanto à esquerda como à direita. Recuos, não estou utilizando recuo, mas utilizei recuo na contracapa quando eu precisei escrever esse texto que vem logo após o título do trabalho, mostrando o que é o trabalho, para quem é o trabalho e qual a finalidade do trabalho. Então, logo após o título, eu precisei fazer esse recuo. Então, utilizei para isso o recuo à esquerda, tá? E o recuo de primeira linha, que é o recuo que a gente utiliza, né? O recuo especial de primeira linha para começar a escrever o parágrafo, para que a primeira palavra, para que o primeiro texto do parágrafo esteja um pouquinho recuado, ok? E o espaçamento entre linhas, de 1,5, ok? Bom, dando continuidade ao nosso trabalho aqui, eu vou fazer uma epígrafe para a gente terminar essa videoaula. E o que é uma epígrafe? É uma frase de um pensador, é uma frase de alguém, de um teórico, de alguém que vai contribuir para o seu trabalho. E como que essa frase fica? Onde que essa frase fica? Bom, essa frase fica numa folha após a dedicatória, o agradecimento, e veja onde que ela vai ficar. Bom, eu estou nessa folha, então eu vim aqui, criei uma folha em branco, vim dando Enter aqui automaticamente para pular para a próxima folha. E nessa folha em branco, o que eu vou fazer? Bom, vou tirar o recuo de primeira linha, vou desmontar o recuo de primeira linha aqui dessa folha, tá? Vou fazer um recuo à esquerda, tá? Mais ou menos na posição 8. Então, vou voltar aqui nessa folha aqui, mais ou menos na posição 8, mais ou menos no meio da folha. E vou vir aqui, e lá no final, eu vou escrever um texto, tá? Vou escrever um texto. O que é esse texto? Bom, esse texto eu busquei de um pensador. Então, esse texto que eu vou escrever é do Paulo Freire. E o texto é: a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. E aí eu vou dizer de quem que é essa frase. Essa frase é de Paulo Freire. Paulo Freire. Bom, fiz um recuo. O que eu vou fazer com esse texto? Eu vou selecionar ele e vou alinhar ele à direita. Vou alinhar ele à direita para que ele fique desse jeito. Veja, ele estava com o alinhamento centralizado na epígrafe, e aí eu selecionei esse texto, fiz um alinhamento à direita e vou colocar um estilo em itálico, porque o texto é de um pensador, tá? Vou apertar delete aqui porque ele abriu uma folha em branco lá embaixo. E veja que agora o meu trabalho, ele tem 4 folhas já, ele já tem 4 folhas. A primeira folha, a capa.
a segunda folha a contracapa, a terceira folha a dedicatória ou agradecimento e a última folha a nossa epígrafe, que é um texto que para eu montar ele, eu coloquei ele um recuo à esquerda até no meio da folha, um alinhamento à direita, um estilo itálico, uma fonte Arial de tamanho 12, escrevi o meu texto e montei aí o meu trabalho. Então, veja aí, montei a minha epígrafe. Então, está aí 4 partes já prontas do meu trabalho acadêmico, do meu trabalho de TCC. E para isso, dentro das ferramentas do Microsoft Word, eu utilizei as ferramentas já de fonte, de formatação de fonte, as ferramentas de formatação de parágrafo, as ferramentas de configuração de página, as ferramentas de revisão de texto. Então, se eu clicar aqui, veja que ele já me dá um bip e dizendo que não tem nenhuma correção ortográfica a ser realizada. As ferramentas do grupo de exibição, aonde que eu pedi para ele exibir a régua, aonde que eu pedi para ele me mostrar em várias páginas, porque se ele não me se eu não colocasse várias páginas, ele não me exibiria desse jeito, tá? Então, eu estou pedindo para ele me mostrar em várias páginas o meu trabalho. Se eu pedir para ele mostrar uma página só, ele só mostra uma página, em várias páginas ele me mostra em várias páginas. Pedi aqui para aumentar ou diminuir o zoom para eu ter uma visão do todo ou uma visão de menos páginas, de mais páginas, tá? Então aí, conforme eu vou aumentando o zoom, ele vai mostrando aí mais ou menos páginas. Então nós já vimos essas ferramentas até então, essas ferramentas importantes, ferramentas que estão na aba inicial, no grupo fonte, ferramentas que estão no grupo parágrafo, ferramentas que estão na aba revisão, ortografia, ferramentas que estão na aba exibir, exibir várias páginas, exibir uma única página, exibir a régua, tá? Então, neste exato momento, nós encerramos a aula 2.